Retornando, então, por que a gente agora vai entrar no tema de saúde, segurança, meio ambiente de trabalho? O objetivo agora é complementar aquilo que a gente viu sobre a medicina. Quando a doutora falou para a gente aqui sobre os riscos, as exposições, aquela questão de poeira, calor, posição, tudo aquilo, a ideia agora é fazer com que se monte um grande quebra-cabeça, tudo bem? Para ajudar a entendermos como que se encaixa a saúde e segurança do trabalho, convido aqui o especialista em QSMS e consultor Kleber Ribeiro de Moraes. Boa tarde a todos, tudo bem? Eu gostaria de fazer um convite a vocês. Gostaria de trabalhar mais diretamente com uma troca de informações, ok? Porque sobre insalubridade, periculosidade, equipamento de proteção individual, todo mundo já escutou alguma coisa e tem alguma dúvida. E eu vou estar trazendo esse assunto aqui, além de alguma coisa dentro das normas regulamentadoras, com a dificuldade de se proteger uma pessoa em desenvolvimento, que é a criança e o adolescente, né, quando está em situação de trabalho. A gente já classificou aqui anteriormente como uma pessoa em desenvolvimento. Então, gostaria muito da participação de vocês em estarem fazendo perguntas, se for o caso, pedindo autorização ao coordenador, para que não deixe para o final, para a gente poder criar um clima mais tranquilo e não muito rígido de aula, onde uma pessoa só fala e a outra fica ali prestando atenção. Eu prefiro assim e facilita o meu trabalho. Ok? Podemos assim? Tudo certo? Obrigado. Então, por favor. Gente, eu não vou entrar na mesma questão que os outros instrutores, os outros facilitadores, falando sobre aquele tempo antigo da Revolução Industrial. Até preparei o slide, mas percebi que todo mundo inicia da mesma forma. A única coisa que eu vou pedir e vou falar é que, lá com a Revolução Industrial, crianças com 6 anos de idade, 5 anos de idade, já começavam a trabalhar, com uma jornada de trabalho de 14 horas e sem condição nenhuma de trabalho. Ou seja, elas eram coletadas, né, ou recebidas na empresa, colocadas para trabalhar, e aí ficariam ali trabalhando por 10, 12, 14 horas, e o que é melhor, com um salário 5 vezes menor, até 5 vezes menor que o adulto. Então, para o empresário, isso era vantajoso. E daí veio essa grande sacada, né, essa grande ideia de pegar esses seres desprotegidos e em desenvolvimento e colocar para que eles dessem lucro para a empresa, sem se preocupar com a questão da proteção, que deve andar em parceria com qualquer pessoa que esteja realizando um trabalho. Concordam comigo? Perfeito? Para isso, então, nós temos algumas normas. E aí nós temos lá a Constituição Federal, que vai dizer que é proibido o trabalho para crianças e adolescentes, né? Trabalho insalubre, perigoso, né? Que expõe a criança a situações degradantes, ok? Basicamente. Então, toda vez que eu pegar uma criança e colocar lá para trabalho, eu estou desrespeitando a nossa Carta Maior, além da CLT, ok? Que nós temos lá o artigo 402 e 403, que vai dizer justamente isso, e até a idade que pode. Então, nós só podemos ter a criança a partir de 14 anos, o adolescente a partir de 14 anos, trabalhando na situação de aprendiz. Ou seja, e como a Constituição Federal já diz que ele não pode estar exposto, né, a um trabalho perigoso, a um trabalho insalubre, ou seja, ele está, entre aspas, resguardado. Concordam comigo? Mas isso não é muito a nossa realidade. Não é o que acontece. Eu trabalho em Nova Friburgo, já há 18 anos, já frequentei algumas empresas prestando serviço, e eu vejo, de vez em quando, uma criança fazendo uma atividade que não deveria.
Porque o grande barato da situação, para ser insalubre, uma situação insalubre, só para a gente dar uma ideia, não há necessidade que a criança ou adolescente esteja operando um martelete, todo mundo manja o martelete, entende? Quebrar pedra, pega aquele que você passa na rua e fica lá, quebrando pedra, está acontecendo em Conselheiro Paulino, né, quebrando lá aquelas pontes de concreto. Não há necessidade da pessoa estar manuseando aquele equipamento para ela estar numa situação insalubre. Aquela que está manuseando, ela está numa situação muito complicada. Ruído alto, vibração, entre outras coisas. Mas se eu tiver uma criança ou um jovem ao lado, recolhendo os pedaços de pedra, colocando num carrinho para levar, ela também está numa situação de risco. Vocês sabiam disso? Por quê? Que é o interessante. Alguém se arrisca? Por causa do barulho, do ruído, justamente. A legislação vai nos dizer, por favor. Bom, começa pelo noturno, desculpe, errei a sequência. Mas o trabalho noturno, então, é aquele realizado entre 22 horas e 5 horas da manhã. Então, eu simplesmente pulei essa parte. Mas, assim, então, toda criança trabalhando, então, 4 horas da manhã na rodoviária, vendendo alguma coisa, chegou, ela está numa situação de trabalho noturno que é proibido. Ok? A periculosidade. Nós estamos ali demonstrando para vocês que a periculosidade é quem trabalha com explosivo, com inflamável, em situação de segurança pública, ou seja, que está exposto a roubo, assalto e tudo mais. Então, nós estamos falando dos vigilantes, dos porteiros, entre outros, né, dos vigias. Radiação, ionizante e não ionizante, desde que cause algum mal à pessoa. E segue-se. Por favor, o próximo. Então, aparecendo a insalubridade, vamos começar do conceito, então. Como eu disse, o exemplo, quebrei lá, tirei só as pedrinhas, a criança ali tirando as pedras. Aquela situação daquela criança próxima ao ruído, acima do limite de tolerância, que eu vou explicar o que é considerado um trabalho agressivo que pode levar essa criança a ter problemas na saúde dela. Ok? Então, vamos lá. Insalubridade. O que significa insalubridade? Na verdade, é local inadequado para a vida e a saúde, ou seja, faz mal à sua saúde. Qualquer agente físico, químico ou biológico capaz de causar dano à sua saúde, porque está acima do limite de tolerância, pode e deve ser considerado como insalubre. A insalubridade prevê lá um percentual de pagamento, uma indenização. Funciona assim a insalubridade, é uma indenização por você expor a sua saúde a uma situação de dano. Ou seja, eu posso vir a ficar surdo, por isso eu vou receber 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Ótimo isso, né? 10, 20 ou 40%. Então, levando em consideração que uma pessoa trabalhe, que ela receba o salário mínimo, ela ganhar 40% do salário dela por estar em exposição a uma situação que possa causar problema à sua saúde, para ela, momentaneamente, é bom. Mas futuramente pode ser que não seja, porque ela vai ter que gastar o dobro ou não recuperar mais a sua saúde. Ela pode ficar doente, né? E futuramente não ter como recuperar. A surdez, por exemplo, é irreversível, todo mundo sabe disso? Então, a partir do momento que eu estou trabalhando por várias horas ali, vários dias, vários meses ali, e eu perco a capacidade auditiva, que não sei se vocês sabem, nós temos aqui dentro do nosso aparelho auditivo cílios que ficam vibrando de acordo com o que é emitido o som, e quando esse som está acima da frequência permitida por um tempo prolongado, ele vai indo, vai balançando, até que ele se quebra. Ele se quebrando, ele cria falhas na comunicação. E aí eu passo a não ouvir mais certas partes da palavra, ou até perder toda a capacidade de ouvir. Esse é um malefício que o ruído pode nos trazer. Um deles, né? Vamos lá, por favor? Aí, vamos pensar, insalubridade. Norma regulamentadora de número 15. Então, toda situação, operação ou atividade acima do limite de tolerância que possa levar o trabalhador a ter algum dano à sua saúde. Não estou lendo o que está lá, tá, gente? Estou só dizendo. Então, assim, qualquer situação que você possa observar que leve a pessoa a ter um problema de saúde, isso é insalubre, respeitadas a norma onde diz o limite de tolerância para aquela substância. Existem algumas substâncias
que, pelo simples fato da pessoa utilizar, já gera o direito à insalubridade. Já torna o ambiente insalubre. Lembrando a vocês que eu estou falando de insalubridade, mas estou dizendo que a norma proíbe, a Constituição Federal proíbe que a criança esteja trabalhando em local insalubre. Perfeito? Que a criança esteja trabalhando em local periculoso. Perfeito. Então, toda vez que você observar uma criança trabalhando num lava-jato, ele está em local perigoso? Talvez sim, talvez não. Insalubre? Talvez sim, talvez não, porque tem um limite de tolerância. Mas se ele estiver exposto, por exemplo, a óleo mineral, eu peguei óleo mineral e vou passar, borrifar embaixo do pneu do carro. Eles fazem isso quando lavam o carro? Porque ele lava, vai lá e borrifa lá um óleo diesel, uma substância qualquer que ele joga ali, que aquele produto for um produto, por exemplo, óleo mineral, só para ele ter contato com óleo mineral, já está errado ele estar ali. Só o contato. Contato com óleo mineral. Porque o óleo mineral, eu estou dizendo no próximo slide, ele é cancerígeno para humanos, potencialmente. Pode ser que ele futuramente tenha um problema. Então, imagine uma criança com 8, 10, 12 anos, um adolescente, que inicie sua vida lá. O pai tem, ou o tio tem, ou então um amigo tem, ele quer começar a trabalhar. Porque o pai incentiva ele a trabalhar. E ele vai lá, mas o que tem? É só lavar carro. Mas ele está mexendo com óleo mineral. Está errado. O resíduo que ele vai lá tirar daquela vala com a pá para poder jogar fora, contém metais pesados e óleo mineral. Se ele estiver fazendo isso, está errado. A criança ou adolescente que está na oficina lavando peça com querosene, com óleo diesel, com a mãozinha suja de graxa, está exposta a óleo mineral. Não pode estar ali. Ela tem que ser protegida desses agentes. Por favor. Bom, então eu dou uma noção ali do que é limite de tolerância. Bom, digo lá que todas as normas, existem várias normas regulamentadoras, fixadas pelo antigo Ministério do Trabalho e Emprego, né? E eles vão dizer o seguinte: para cada agente eu tenho um limite de tolerância. Limite de tolerância é a exposição máxima que eu posso ter durante um dia. Para ruído, seria 85 decibéis. E diz o seguinte a norma: a partir de determinado número, eu tenho que tomar uma atitude. É 50% de 85. Como é uma média ponderada, 50% de 85 não vai ser 40 e uns quebrados. Vai ser 80. É um fator multiplicador de dose de 5. A cada 5, incrementa mais 1. Ou seja, o limite de tolerância é 85, o dobro de 85 seria 90, nesse caso. 50% é 80. Mas isso é técnico demais para a gente entrar aqui para poder falar. Eu estou só explicando. Porque isso vai se aplicar, de certa forma, no agente químico. No próximo, por favor. Aí, nós temos, então, limite de tolerância. Guardem isso. Limite de tolerância, o limite máximo de exposição para uma pessoa em um dia. Ok? Nível de ação é o número a partir do qual eu devo tomar uma atitude. Então, eu tenho limite de tolerância, aqui em cima, e o nível de ação aqui embaixo. Ou seja, a legislação diz: Kleber, a hora que você atingir o nível de ação, você tem que tomar uma atitude para proteger o trabalhador. Bom, perfeito? Então, eu cheguei lá, vamos dizer, produto químico. Pode trocar, por favor? Tolueno. Produto químico tolueno diz que nós temos que, o máximo, 78 ppm, partículas por milhão. 50%? 30 aí? 9. Então, ao atingir 39, 39 ppm, eu tenho que tomar uma atitude para proteger aquela pessoa. Seja, substituir o produto, retiro o produto, mudo o processo, isso está na lei. Ou, por último, utilizo um equipamento de proteção individual, que seria um respirador, que todo mundo chama de máscara. Tem que usar máscara específica para aquele produto. Não pode ser. O grande barato de trabalhar com produto químico e entender um pouco é que o tolueno é uma substância ototóxica, ou seja, pelo contato com a pele, ela pode provocar a mesma surdez que o ruído. Então, assim, a pessoa trabalha em um local, e aí onde eu encontro o tolueno? Tinta,
vernizes, esmalte e outros produtos que a gente usa no dia a dia. O verniz que você passa na sua casa, a tinta óleo que você utiliza para pintar o veículo, e entre outros, mais e mais e mais. Então, nós temos lá na gasolina, nós temos no diesel, nós temos o tolueno dentro dessas partes. E ela pode, o contato prolongado e diário e direto com ele, pode vir a causar problemas auditivos. Então, ele é uma substância chamada, reconhecidamente, como ototóxica. Voltando ao limite de tolerância, então ele diz para mim, ao atingir o nível de ação, você tem que tomar uma providência. Proteger o trabalhador para que ele não venha, no final da sua vida laboral ou durante ela, sofrer algum impacto na sua saúde. O mais diversos possíveis que podem acontecer. Mas pensando o seguinte, se a criança é um ser em desenvolvimento e ela está exposta a um agente desse, qual seria o limite de tolerância e o nível de ação para a criança? Olha o problema. Por quê? Se a criança é um ser em desenvolvimento e suas proteções, suas barreiras ainda não estão firmes, nós estamos fazendo uma parede ou fazendo um alicerce e ele ainda está fresco. E eu começo a bombardear com chutes, com empurrões, essa barreira. Ele vai ter uma boa saúde? É uma ideia que a gente tem que pensar. Se são 78 ppm e 39 o nível de ação, isso é feito uma pesquisa, né? Tem um órgão do governo, a Fundacentro, entre outros, que fazem uma pesquisa em cima de qual seria a concentração que poderia causar, a partir de quanto causar um dano à saúde de uma pessoa. Foi feito com ensaios em animais, antigamente, e vários outros métodos. E chegou a um número, estou pegando como exemplo, o ruído 85, 80 e o tolueno 78, 39. Perfeito? Qual seria para a criança? Uma vez que a legislação diz o que lá no início? Que considera-se, para fim dessa consolidação, que é a CLT, a pessoa acima de 16 anos. E o de 14, se na posição de aprendiz. Então, o que está dizendo? Que tudo que tem para baixo disso, eu não reconheço. Eu não tenho proteção. Os equipamentos servem para eles? Por favor. Então, vamos lá. O que é um adolescente e uma criança? Um pequeno homem? É um pequeno homem, gente? É um homem em pequena escala? Não sei. Então, a gente tem que entender primeiro o que seria uma criança e um adolescente, para que viesse uma pessoa que fizesse um estudo, para que isso... Olha que loucura. Então, a criança, de um modo geral... A criança, de um modo geral... 3 vezes, por favor. A criança, de um modo geral, ela não está autorizada ou preparada, ou tem as suas barreiras físicas para trabalhar no meio como se fosse um homem. E a gente vê o tempo todo. Eu estava sentado aí, estava observando a doutora falar antes de mim, e eu observei ela perguntar sobre uma criança no colo, se era ou não era trabalho infantil. Eu considero a simples exposição de uma criança na rua para mendigância ou para qualquer outro fim como trabalho infantil. E tem pessoas que alugam um filho para que a outra pessoa faça isso. Então, isso porque eles estão buscando recurso financeiro, no meu entendimento, isso é trabalho infantil. Porque se vocês me contratarem para ficar parado o dia todo no sol, desde que pague, né? Bem, que mal tem, eu vou estar lá. E a criança, sempre que ela disser para você que ela está ali porque ela quer, na verdade, ela não quer. Porque se você falar para ela que ela tem que ficar vendendo doce no meio da rua, o dia todo, para levar o dinheiro para casa, eu tenho que ajudar meu pai. Mas será que lá no fundo ela quer? Ela pode ser condicionada, ouvindo o pai falar, olha, é importante para o papai, é importante para a mamãe, me ajuda, vai vender que você vai trazer dinheiro, vai ajudar a gente. E a criança põe isso na cabeça e acha que está fazendo para o bem dela, bem da família. E, na verdade, a gente sabe que isso aí é simplesmente uma vertente da pobreza, que obriga os pais a colocarem as crianças nessa situação. Mas vamos lá. Continuando lá, então. Então, na verdade, a criança é simplesmente um ser em desenvolvimento. Ela não tem capacidade de dizer que sim ou que não. Seja com 1, 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos de idade, ela não sabe o que ela quer. Infelizmente, não.
Alguém pode estar pensando da seguinte forma: ah, sabe sim. Não sabe. Ela não tem esse direito ainda, tadinha. O que a gente tem que fazer é pensar da seguinte forma: a criança pode trabalhar? Pode trabalhar. Dentro do mundo dela. Qual é o mundo dela? Estudar, brincar. Esse é o trabalhinho dela. Até que ela chegue aos níveis de ser adulta ou considerada adulta para poder seguir o seu caminho. Senão, não vai chegar a lugar algum. Por favor. Então, vamos lá. Vamos pensar um pouco. Se várias legislações proíbem o trabalho infantil, restringe o trabalho do adolescente, será que na hora de elaborar as normas regulamentadoras e as outras normas que balizam o trabalhador, foi pensado nesse ser em desenvolvimento? Será que levou em consideração as limitações de carga, de postura, de jornada de trabalho, de incômodo para poder fazer essa norma, para poder fazer um equipamento de proteção individual? A princípio, a gente já pode pensar da seguinte forma: o equipamento de proteção individual, ele tem tamanhos e formas que devem aderir ao corpo da pessoa para que ela possa ter um bom desempenho. Concordam comigo? Eu não posso, então, fazer um robozinho, como a gente chama no meio prevencionista, um robozinho. Corta uma pontinha, costura de um lado, costura do outro e faz com que funcione. Por quê? Porque existe uma coisa chamada CA, Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. E esse certificado de aprovação, eu mando o equipamento para eles testam o equipamento e me dão um ok para ele. Diz, ó, esse equipamento eu dou fé, ele funciona, ele atenua, ele reduz e até, digamos assim, impede que o profissional esteja exposto ou sofra um acidente. É possível? É possível. Mas a partir do momento que eu tiro a característica básica dele, que eu corto, que eu modifico uma linha, eu perco essa garantia. É como se fosse a garantia de um aparelho televisor, de um telefone ou qualquer outra coisa. Então, assim, nós não temos como fazer isso. Uma segunda coisa que nós temos que pensar, o equipamento de proteção individual, que é um objeto, não são objetos, vendido em grande escala, em larga escala no nosso país, na verdade, deveria ser a última forma de utilização de uma barreira. Vocês acreditam nisso? A lei determina que seja mudança no processo, ou seja, eu troquei o produto, eu crio barreira no percurso para chegar ao trabalhador, e, por último, ou enquanto estiver sendo tomadas as medidas de engenharia para isso, eu aplico o equipamento de proteção individual. Só que é muito mais fácil eu fazer o quê? Comprar o equipamento de proteção individual. Então, tudo eu resolvo com equipamento de proteção individual, menos essa parte, que é a criança, o adolescente trabalhando. Que, independente do que você der para ela, ela vai estar em situação degradante, ela vai estar em situação de risco, ela vai estar em situação de exposição a uma área insalubre, porque nós não temos limite de tolerância para aquela pessoa. O estudo não levou em consideração uma criança de 6 anos, uma criança de 12 anos, não levou em consideração. Então, eu não posso dizer que o mesmo nível mesmo limite de tolerância, o mesmo nível de ação que se aplica ao adulto, vai se aplicar à criança. Posso afirmar isso? Posso ou não posso, gente? Não. Então, a sua saúde, por estar desprotegida, possivelmente vai sofrer mais. Concordam? Por favor. Bom, algumas diferenças entre adultos e crianças. A gente pode notar lá, gente, eu vou ler, porque eu não sou especialista na coisa, ok? Então, vamos lá. Frequência respiratória dos adultos, 12 a 18 por minuto. Perfeito? Olha o da criança, 25 a 30. Frequência cardíaca do adulto, 70 a 80. Isso é um camarada tipo eu, assim, que não faz exercício, batimento é mais, né? Mais cansado mesmo, é mais difícil. Então, 70 a 80. A criança, de 80 a 110. Então, vamos parar para pensar. Claro que eu peguei, são duas, tem até mais é por idade, né? Então, peguei um campo maior das crianças. Parece que tem um de 80 a 100, né? Outro de 100 a 110.
160 recém-nascidos. Bom, resumindo, muito obrigado. Então, pensando dessa forma, se eu respiro mais, eu faço o quê? Absorvo mais contaminante. Concordam comigo? Tudo bem que meu pulmão é menorzinho, né? Mas a minha frequência respiratória é o dobro. O meu batimento cardíaco é o dobro. Então, a questão da circulação do agente dentro do contaminante, dentro do meu corpo, vai ser mais agressiva ou não? Eu não tenho barreiras. As minhas barreiras estão em construção. Eu respiro mais contaminante e eu impulsiono isso de maneira mais rápida para o meu corpo, me leva a entender que os agravos à saúde também serão maiores. Alguém pensa de uma forma diferente? Um de cada vez, por favor. Não? Então, vamos lá, gente. Então, assim, a gente tem que entender que a legislação não me dá parâmetro para poder falar nada para vocês. O que eu estou fazendo aqui é justamente comparar o ser humano adulto com o ser humano em desenvolvimento, criança e adolescente. Eu não tenho nada na lei que diz, olha, Kleber, esse limite de tolerância não se aplica. Mas como a legislação diz que não cabe trabalho infantil, que ela está lá dizendo, artigo 7º da Constituição Federal, está lá dizendo bem, e o 402 e 403 da CLT, que eu mostrei no início. Então, eu estou bem amparado por eles, dizendo que isso vai causar problema aos nossos trabalhadores mirins, ok? E aí, mais do que eu falei para vocês, do que nunca está lá dizendo bem claro, é um ser em desenvolvimento, com suas defesas em construção, com ritmo cardíaco maior que respiratório maior que do adulto, e o cardíaco também maior, né? Podemos concluir que a exposição a agentes ambientais nocivos sempre será mais prejudicial à sua saúde? Sim ou não? Podemos chegar a essa conclusão, gente? Podem participar, por favor? Isso, eu preciso que vocês entendam isso, que entendam a minha posição. Aí, é aquilo que eu falei do equipamento. Vou mostrar para vocês alguns que existem. Óculos, botina, capacete, protetores auriculares, máscara, cinto de segurança, capa de chuva, luva. Por favor. Este é outro problema. Pode deixar. Este é outro problema. Protetor auricular. Hoje, nós temos 3 tamanhos, P, M e G. Garanto para vocês que as pessoas que trabalham na empresa, quando estão trabalhando e pedem um protetor auricular, o profissional chega e entrega para ele e ele vai embora. Vocês acreditam que o meu canal auditivo seja o mesmo de vocês aí? A mesma espessura? Nunca, nunca. Estatura, peso e outras diferenças. Então, às vezes, a gente não consegue, como adulto, introduzir perfeitamente o protetor auricular no ouvido. E quando falar de uma criança, como seria isso? Será que ela tem algum equipamento que possa proteger a sua integridade física, o seu aparelho auditivo? Não existe. Então, a gente, mais uma vez, comprova para vocês que, como não existe equipamento de proteção, que é o último recurso, lembrando bem, isso vai acarretar problemas à saúde das crianças. Uma outra coisa que me deixou fazendo pesquisa para estar trazendo isso para vocês aqui, esse tema para vocês aqui, é a quantidade de acidentes que acontecem com as crianças quando os pais levam as crianças para o local de trabalho. Tem um slide que eu coloquei aqui, resolvi falar agora, mas tem um rapaz chamado João Miguel, um garotinho, 5 anos de idade, veio a óbito agora, acho que foi no início do ano, porque o pai levou essa criança para o seu local de trabalho, essa criança sofreu um acidente grave e veio a óbito. Assim. Então, várias pessoas eu vejo que levam as crianças para o seu local de trabalho. Empresas aqui não, mas no interior. Eu fui fazer um curso de manuseio de agrotóxicos há pouco tempo e a gente se deparou com situações assim das mais loucas possível. Você passar na beira da pista e ver crianças e jovens, né, utilizando o produto próximo de casa. E assim, nós vimos uma situação de uma escola
que ela fica ao lado de uma plantação. Então, se pulveriza o agrotóxico todos os dias e as crianças em sala de aula. O vento vem e leva a criança em sala de aula, cozinha da escola e outras situações. E essa criança, indiretamente, né, está fazendo o consumo do agrotóxico e, indiscriminadamente, sem ninguém saber. Nós conversamos com um ou dois moradores da localidade e eles chegaram ao ponto de dizer para mim: mas eu uso isso a vida toda. Eu tenho 27 anos de idade, 25 anos de idade, uso a vida toda. E nem por isso eu estou doente. Realmente, ele adquiriu alguma resistência, ou, que Deus o livre, né, pode ser que futuramente isso desencadeie um problema de saúde. E a realidade é que nem o próprio profissional do campo utiliza esse equipamento. Imagina as suas crianças. Reutilizam as garrafas, né? Os vidros que vêm esse produto químico, às vezes em casa, e as crianças estão ali. Isso foge um pouco do assunto, eu sei, mas é um alerta que tem que ser feito, porque esse está sendo gravado, isso vai passar para muita gente. Então, essas coisas têm que ser faladas. A questão do pessoal que trabalha com produto químico nas indústrias. Eles trabalham numa galvanoplastia, eles trabalham a semana toda com aquele uniforme com cromo hexavalente. Alguém já ouviu falar em cromo hexavalente? Tem até um filme muito maneiro que passa na TV, que eu não me lembro o nome agora, onde o cromo hexavalente é comprovadamente cancerígeno. Ele perfura o septo nasal, ele corrói o septo nasal e outras mazelas. Resumindo, a pessoa trabalha com esse produto, pega o seu uniforme e leva para casa. Quando chegar lá, a esposa faz o quê? Lava o uniforme na mesma máquina com as outras roupas das pessoas e contamina todo mundo. Então, são preocupações, existem proibições, existem legislação proibindo esse tipo de atitude, que a empresa tem que fazer, mas muitas não fazem. E a exposição vai se tornando cada vez maior, e os danos à saúde das crianças, muito maiores. Eu tenho um conhecido que abraçou o seu filho com isso e a criança pegou uma dermatite. Houve uma doençazinha nela e ela teve que sair para tratamento e tudo mais, porque o cromo hexavalente não consegue sair da linha de produção, porque o acabamento na peça fica melhor com relação a isso. O cromo hexavalente é utilizado na galvanoplastia para a produção de peças cromadas, como se fosse essa pecinha aqui. Então, para chegar a esse padrão, não pode ser o trivalente, tem que ser o hexavalente. E eles não conseguem mudar, substituir o produto. É cancerígeno, causa dano à saúde das pessoas, vai para dentro da casa do seio familiar, provoca, mas a gente tem que usar. Então, isso fica essa festa. E a gente não consegue proteger. O que eu quero dizer é que, da mesma forma, não é trabalho, mas expõe a criança, expõe a família a um produto altamente perigoso, possível de causar danos. O que a gente escuta falar é que, de vez em quando, né? Fulano está num ambiente perigoso, fulano está num ambiente insalubre. Cuidado a falar isso, porque às vezes não está. O que a gente tem que entender é que o trabalho infantil é proibido. O trabalho de uma criança e adolescente é proibido no Brasil. Isso é o ponto. Porque ser ou não ser insalubre depende muito do que, gente? Limite de tolerância. Ser ou não ser insalubre depende muito do limite de tolerância. Pela lei, ok? Ser ou não ser perigoso depende do que estava escrito naquele nosso slide, dizendo que é o explosivo, é o motoboy. Hoje foi considerado, já tem uma norma dizendo que o motoboy é situação perigosa, trabalha com motoboy. O eletricista, o pessoal que trabalha com explosivos e inflamáveis. Esses, sim, terão direito à periculosidade. Então, quando uma criança está em situação de perigo e risco, não significa periculosidade. Periculosidade todo mundo entende quando eu falo? Se não entende, periculosidade é um adicional que o trabalhador recebe de 30% do seu salário. Tranquilo? Então, periculosidade, 30% do seu salário.
Insalubridade, 10, 20 ou 40% do salário mínimo. E aí, para não entrar em outras coisas, eu não vou falar de aposentadoria especial, porque não vem o assunto. Mas 10, 20 ou 40% do salário mínimo para insalubridade e 30% periculosidade. Mas, para que a gente não cometa erros ao denunciar, ao tratar desse assunto, só cuidado com isso. O que a gente deve dizer, olha, está trabalhando em um lava-jato, fazendo atividades tais que não deveria potencialmente insalubre. Beleza. Porque, às vezes, a gente cria uma ilusão de que tudo é insalubre, tudo é perigoso, ou melhor, tudo é periculoso. Não é. Periculosidade é só para aqueles que nós listamos ali. Ok? Insalubridade, da mesma forma, existe um limite de tolerância. Agora, existem vários produtos químicos que vão ter níveis de exposição diferentes. Eu dei o exemplo só do tolueno. Ok? Bom, equipamento de proteção individual, eu já falei, né? Bom, são equipamentos fornecidos aos trabalhadores com a finalidade de neutralizar, reduzir ou eliminar a exposição dos trabalhadores a determinado agente de riscos. Alguma pergunta, gente? E não muito... Posso fazer um pedido? Faz a pergunta no microfone, porque está gravando. Refazendo a pergunta, um abordador ou um profissional, um assistente social, que ele tem que fazer uma abordagem de um morador em situação de rua que você não sabe se ele tem alguma doença contagiosa, também é insalubre ou não? Olha, não existe previsão legal para isso. O que existe é que o pessoal da área de saúde tem direito à insalubridade, em alguns casos, mas não existe previsão legal que um abordador, que uma pessoa que vai fazer o acolhimento, tenha isso. Então, o que a gente tem que fazer? Parece um pouco chato o que eu vou dizer, resguardar a sua saúde, ou seja, eu vou botar uma luva e vou chegar lá e trazer essa pessoa de uma maneira mais segura. É isso, infelizmente. Porque na legislação, até onde eu sei, vem dizendo que tem direito a esse adicional, até, se eu não me engano, 20%, salvo engano, 20%, aquele que trabalha de maneira habitual e permanente com pessoas com doenças infectos contagiosas. Está na norma, ok? No momento, tá? Pessoal, estou à disposição de vocês para perguntas, viu? Claro. Essa pergunta que ele fez foi que a gente trabalha no CREAS, né? Ele é o meu subsecretário. E, tipo assim, nem todas as vezes a gente consegue saber se a pessoa, você falou, se protege. Vou dar um exemplo, que eu estava numa escola fazendo uma visita e, na época, eu tinha uma coordenadora que ela pediu para mim, junto com o abordador, abordar uma pessoa que estava próxima dessa escola. Pegamos essa pessoa junto com a mãe. No dia, o Hospital Raul Sertã não tinha uma ambulância. Colocamos no carro, porque a mãe estava junto, é uma pessoa maior de idade. E, chegando lá, ele foi internado. 20 dias depois, ele morre. Tuberculose. Então, tipo assim, eu, o abordador, a própria mãe, o motorista dentro do carro. Aí também, ele acho que ele botou mais nessa parte para a gente lidar muito com pessoas em situação de rua. Então, de repente, é por isso que não, tem perfeito. Como saber, né? A colocação foi perfeita, só que a nossa legislação ela é omissa nesse sentido. Então, fica difícil a gente fazer o enquadramento, porque, mesmo assim, só para que vocês entendam, existe um documento chamado laudo de insalubridade, que deve ser elaborado por um profissional, que seja um engenheiro do trabalho ou um médico do trabalho. Engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho. Se isso não se enquadra na legislação, com certeza ele vai dizer que não. Porque ele tem um parâmetro a seguir. Se existe a NR número 15, tem uma tabela com todos os agentes que geram ou não limite de tolerância, geram ou não insalubridade,
e qual o percentual que vocês deveriam receber. Ok? Eu posso falar assim, só para vocês, não pode sair da sala. Toda vez que vocês tiverem direito a periculosidade, aposentadoria especial ou insalubridade, corra. Porque ninguém dá dinheiro para os outros de graça. Alguém vai te dar 30% do seu salário de periculosidade à toa. Alguém vai te dar 40% do salário mínimo à toa. Não vai fazer. Não adianta. Alguém vai te aposentar 5, 10, 15 anos antes à toa. Não pense dessa forma. Então, é uma brincadeira, mas é uma verdade. Quando eu fiz a minha monografia em Direito, foi justamente baseado nisso. Essa compra da saúde do trabalhador. Que eu digo para você, eu te pago 10, 20 ou 40% do salário, do salário mínimo, para que você se exponha a uma situação que você pode ficar doente. Será que isso é justo? Não sei, mas é uma compensação pela sua exposição. Eu te dou 30% do seu salário, seja lá qual que você receba, não quero saber. 30% do seu salário para que você corra risco de morte. Porque trabalhar com radiação, trabalhar com explosivo, trabalhar com inflamável, trabalhar em segurança pública, ou seja, o camarada que vem assaltar, eu tenho que trocar tiro com ele, trabalhar de motoboy. Já viu o índice de acidente de motos em Friburgo? Vale a pena? Eu prefiro não receber. Se for opção de, olha, não se expõe não, eu prefiro não receber. Então é aí que a gente é a grande sacada, porque eu trabalho na Firjan, fui técnico de segurança da Firjan durante 8 anos, tenho 20 anos de formado, em técnico de segurança, especialista em QSMS, e frequentei várias empresas aqui. Eu já tive a oportunidade, o desprazer de ouvir pessoas, eu preciso voltar para o banho de galvanoplastia de cromo hexavalente, porque é 40% a mais do meu salário. E ele já estava com perfuração do septo nasal. Para você ter ideia, o cromo hexavalente é um ácido, né? Ácido, ele come a cartilagem do nosso nariz, e a pessoa respira, e emite até um som quando respira, porque já está uma ferida, já tinha furado. Então, ele foi afastado daquele ambiente, foi colocado em outro ambiente na empresa, para que se curasse. Quando curou, ele estava brigando para voltar. Se o septo nasal está sendo comido pelaquela substância, imagina o resto do organismo do garoto, da pessoa. Porque ele se recusava a usar equipamento, aí foge do princípio. Também não vou dizer nome, nem nome de empresa, seguindo o mesmo caminho dos profissionais que me antecederam. Mas entenda que esse valor pago, fugindo, né, totalmente do assunto, né, esse valor pago prejudica em muito a saúde do trabalhador, que ele precisa dessa finalidade, que é o caso que eu falei, que a pobreza é que coloca a criança em situação de rua, trabalhando na rua. É a pobreza, porque você diz para quem é que quer uma criança em cima do trânsito, sol quente na cabeça o dia todo, vendendo bala, sem água, sem banheiros, mal tem o que comer na rua, né, para levar dinheiro para casa. É a pobreza. E a mesma coisa eu digo com relação a essa exposição com remuneração vantajosa, para alguns, né? Não sei para quem. Mas vamos continuar, por favor. E aí eu digo sobre equipamento de proteção individual. Fiz uma brincadeira ali, coloquei 2 fotos, botei uma criança com respirador e uma criança com sinalização de capacete, luva, só que a luva ali cabe quase 3 da mãozinha dela, tadinha. Bom, só para que vocês entendam que o equipamento não foi feito para eles. Vamos seguir, por favor. Vamos lá. Continua, por favor. Contato com óleo mineral, venda, né, exposição prolongada ao sol, crianças no trânsito, criança pedindo esmola, e... Por favor. Então, pode seguir até o final com ela, não tem problema não. E eu coloco ali outras imagens de criança. Tem essa do banner aqui, é interessante, que foi uma reportagem que eu achei que tinha 43 crianças trabalhando em um cemitério no dia de finados. 43 pessoas, limpando o túmulo, cavando cova e fazendo outras coisas. 43 crianças. Aí o pessoal do Ministério do Trabalho esteve no local e orientou e colocou esse banner no portão, dizendo que é proibido o trabalho de crianças dentro do cemitério, para denunciar e tudo mais. Mas imagina o absurdo que se chega a colocar crianças e adolescentes trabalhando
em um cemitério. Então, eles estavam vendendo, varrendo, lavando as covas e outras coisas mais, né, para ganhar o seu sustento. A questão das crianças na pedreira parece difícil, mas eu, quando criança, já realizei alguma coisa parecida ali, com aquelas crianças ali. E aí, quando eu vi a foto, eu lembrei e falei com vocês, trouxe para vocês. Essa da ponta aqui do lado direito embaixo, me lembrou quando eu tinha 13 anos de idade, eu trabalhava numa serralheria, e louco para trabalhar, e família é sempre complicado, louco para trabalhar, consegui um emprego. Então, estava eu e meu irmão trabalhando, pintando grades numa serralheria. Põe gasolina nos arcão para dissolver e o couro comendo. O rapaz esmerilhando, cortando ferro. No meio de um momento desse, o rapaz vai cortar o vergalhão para fazer a grade, sai uma faísca, cai dentro da lata do meu irmão com gasolina e tinta. Pega fogo, o que ele faz? Joga a lata. Joga a lata. Quem é que estava na frente? Eu. Pegou fogo na perna, graças a Deus, né? Pegou fogo na minha perna, eu saí correndo, 13 anos, saí correndo desesperado. O motorista de caminhão que estava por lá de fora me pegou e me jogou na areia, e jogou areia por cima. Bombeiro apagou o fogo. Agora imagine, tinta, óleo e areia. Perna queimada. Pronto-socorro, chegou lá que eles fizeram? O médico chegou, olhou, limpa para eu poder tratar. Pronto, já sabe o que aconteceu, né? Dessa forma. Então a perna queimou, a bota toda, eu tenho mancha ainda na perna. Mas assim, só para entender que essa história de trabalho infantil é muito antiga, lógico, eu tenho só 50 anos, mas assim, eu sofri isso, eu passei por isso. E na época eu achava que era bom, que eu tinha o meu dinheirinho e fazia lá uma comprazinha para dentro de casa, e ajudava em casa, e sobrava para eu comer uma coxinha, que eu adoro coxinha até hoje, até eu perceber, e tomar um refrigerante. É isso aí, trabalhava a semana toda, final de semana, eu comprava lá 1 quilinho de carne, ou um frango, levava para casa para ajudar a mamãe, e comia uma coxinha e um refrigerante. Acabou o dinheiro do trabalhador na semana, e aí o trabalhador voltava na segunda-feira para trabalhar de novo. E assim eu fui criado. Então, hoje, quando eu venho falar disso, é um prazer estar aqui falando sobre isso, porque a gente sentiu na pele. É emocionante, valeu? Vai lá. E aí, um garoto que enfiou a sua mão no moedor de cana. Doutor, uma pergunta. Sim. Mas aí você deixa o seu filho trabalhar? Hoje? Hoje? Não, hoje não. Hoje eu tenho 2, graças a Deus. Um está fazendo faculdade e o outro está encaminhado, querendo fazer educação física. Então, tá no caminho. Mas vamos lá. E essa criança foi a que eu falei. Clica mais uma vez, por favor. Esse é o João Miguel, 5 anos de idade, vítima fatal de um acidente numa carvoaria. Ou seja, o pai pegou a criança, levou para onde ele trabalha, a criança passeando, caiu dentro da fornalha. Tirou a criança, essa foto lá, eu deixei ela dessa forma, para que vocês não sofressem um impacto. Queimou o corpinho todo, ficou alguns dias no hospital, lutando entre a vida e a morte, e veio a óbito. Essa, 5 anos de idade. 5 anos de idade. Vou repetir. 5 anos de idade. É isso que a criança sofre aí. E a gente acha que não acontece, né? Ou sabe o que acontece? Eu vou dizer para vocês. Sabe quem é que consegue enxergar a dificuldade do cadeirante em entrar numa unidade pública, num banco, ou transitar dentro da cidade? Só o deficiente. A gente não enxerga. A gente passa o dia inteiro, e não estou dizendo que o deficiente, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo, é que a gente não enxerga. E tem situações que são invisíveis aos nossos olhos, porque a gente passa e não presta atenção. A gente está tão preocupado com o nosso mundinho, tão preocupado com o nosso dia a dia, em ganhar dinheiro e produzir, e sustentar a família. Não estou dizendo que ninguém está errado aqui, pelo amor de Deus, porque a gente não enxerga. A gente não enxerga aquela criança sentada no colo da mãe pedindo esmola, meio-dia, o sol quente ali, ela está errada, ela está fazendo ali, talvez por uma necessidade, ou talvez por exploração, mas ela está errada. O governo não está aí para poder ajudar. É a regra do jogo. E a gente passa, não dá o dinheiro, que também acho que não deve dar para não incentivar, mas também não vê e não toma atitude. A responsabilidade é nossa, é da sociedade, não é do governo não, tá? Ah, mas o governo não faz. Não, o governo faz. Muito ou pouco, mas faz.
Agora, você faz a sua parte? Você comunica? Você informa? Fica difícil. Aí depois a gente quer que todos os problemas sejam resolvidos, a gente quer que a segurança pública fique maravilhosa, mas eu falo para a polícia, eu comunico o que está acontecendo, eu informo do crime, eu informo... Não. E eles vão adivinhar como? Então, a sociedade é culpada por tudo que acontece. Não adianta culpar presidente, vereador, prefeito, governador. A culpa é da sociedade. Essas crianças que estão em situação de trabalho na rua, é culpa nossa. Que a gente permite que isso aconteça. Mas vamos lá. E esse João Miguel, coitado, foi um exemplo que entrou para a estatística. E aí eu venho dizendo sobre o óleo mineral, sobre a exposição prolongada ao sol, que causa câncer de pele. E nós temos essas crianças aí no sol vendendo, como eu mostrei na foto. No dia a dia, nossa cidade não é muito quente, né? Mas ela também, a gente sente o calor e a criança está ali vendendo. Eu vou para o lado de Conselheiro com frequência, eu ando no centro da cidade, as crianças estão ali, e dia após dia fazendo a venda e se expondo ao sol, e sem proteção da família, e sem proteção da sociedade. E a gente está cada dia aqui fechando os olhos para várias coisas que acontecem no dia a dia. Bom, o que é pior? A criança no trânsito exposta ao monóxido de carbono. Né? Nós estamos ali... Então, só para vocês terem ideia, como eu sou da área de segurança do trabalho, a gente consegue visualizar essas coisas. As concessionárias que fazem o controle de tráfego, né, pedágio, se não vou citar nomes, elas fazem a avaliação da exposição do trabalhador ao monóxido de carbono, a fumaça liberada pelos veículos. Ou seja, o nosso pessoal, o pessoal que trabalha com eles, fica ali 6, 7 horas trabalhando, e eles fazem essa avaliação para saber se está causando dano à saúde deles. Imagina a criança que tem, novamente digo, suas defesas reduzidas ou em construção, são um ser em desenvolvimento, que ficam na beira do asfalto fazendo essa venda de mercadorias e ganhando aí, sei lá, R$50 por semana, quanto por semana, para poder estar tentando levar dinheiro para alguém ou para a família. Eles são expostos ao sol quente o dia todo, com falta de água, com falta de alimento, que às vezes você nega, ele te pede dinheiro, me ajuda então a comprar um salgado. E assim, está sendo explorado e a gente vendo isso e sem tomar atitude. E eles vão, possivelmente, ter uma sequela psicológica, como foi falado pela anterior colega aqui, ou então um acidente, que motoqueiros, ciclistas, veículos, um passando sobre o outro, uma loucura toda, sem contar o assédio sexual dos loucos que estão por aí. A criança está ali, se expondo e fica ouvindo gracinhas de pessoas que não com má intenção. Matéria que eu gostaria de ter falado e não falei por falta de tempo, pegando a deixa do assédio sexual. Essa questão... Doutora, por favor. Não, por favor. Essa questão da síndrome da adolescência normal, que nós tratamos aqui, inclui, né, além da capacidade reprodutiva, o libido. Então, uma adolescente tem o direito ao seu libido, que é saudável. Tá? Só colocando isso em pauta, porque isso é uma coisa muito discutida na sociedade hoje, que essas adolescentes se expõem espontaneamente à violência sexual. Há realmente uma exposição, porque elas estão na fase hormonal de iniciarem a sua atividade sexual, certo? Só que elas ainda não têm capacidade para se proteger no ambiente onde elas se expõem. Então, é considerado normal que essa adolescente tenha libido e inicie a sua vida sexual. Só que ela precisa ser orientada e protegida, né? Isso é um papel da escola. Eu estou fazendo parte da infectologia aqui do município, que, por sinal, funciona muito bem. Tá? E eu estou atendendo crianças expostas a HIV e sífilis, e a gente vê a quantidade de adolescentes expostos. Né? Por que mais do que o adulto? Porque elas estão em fase hormonal intensa, né?
e elas ainda não têm consciência do perigo total a que elas estão expostas. Então, elas precisam viver esse momento de sexualidade com a devida prevenção, orientação sexual e proteção, né? E aí, essa exposição sexual, a que ela, muitas vezes, espontaneamente se coloca em risco, não quer dizer que ela esteja necessariamente, né, arriscando a uma gravidez ou uma doença sexualmente transmissível. Isso quer dizer que ela está numa fase hormonal onde ela está com a sua capacidade reprodutora e a sua sexualidade aflorada. Então, ela está exposta, muitas vezes, ali, porque ela está vivendo a síndrome da adolescência normal. Isso não faz dela uma profissional de sexo. Então, que isso fique bem claro para todos nós, eu só queria pegar a deixa. Doutora? Não, que isso, prazer. Doutora, com essa questão do adolescente, da libido, que a senhora explicou que é fisiológico, que é natural, né? Existe ou existe alguma relação entre a prática saudável do esporte, das atividades normais também para essa idade, necessárias, como eu acho que a senhora colocou aqui para a gente, né? Para atenuar essa questão do libido, quer dizer, estou falando da minha imaginação e da minha cultura familiar, né? Sim. A gente tem essa percepção, acha que a atividade física bem praticada, uma atividade saudável, como a senhora falou, de alimentação, ajuda a impactar e a diminuir a contundência desse impacto. Com toda certeza. E isso também é hormonal, né? Porque a atividade física ela proporciona a produção do hormônio do prazer. Então, se esse adolescente tem um outro foco que também produz prazer, ela vai drenar essa atividade hormonal para setores diferentes do que a sexualidade. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é isso que a doutora psicóloga falou aqui, doutora Ana Carolina, e é isso que a gente espera da sociedade, é que a gente dê a esses adolescentes que estão em pico hormonal a oportunidade de drenarem a sua sexualidade de uma maneira saudável, a seu devido tempo e com a devida proteção. Então, com certeza, incentivo a esportes é uma coisa sensacional para isso, sempre protegendo essa criança, porque a gente viu que também houve aqui um levantamento pós-aula de que se essa criança, algumas atividades físicas são nocivas ao crescimento e ao fechamento da cartilagem de crescimento. Isso, gente, é um tema de livro, tá? Tanto nutrição quanto atividade física na infância e na adolescência. Mas essa atividade é, com certeza, um método assim, assertivo para que a sexualidade seja drenada e seja protegida nessa fase. Só pegando um gancho aqui, complementando, é muito comum, então, a gente se deparar com situações de exploração sexual justamente nessa fase. Por quê? Porque a criança e o adolescente já está propenso, e aí aquele explorador de plantão se vale disso para usar essa pessoa em desenvolvimento para práticas sexuais, onde ele vende o corpo dessa adolescente e ela nem se dá conta. Bom, continuando então. Alguém mais? Alguma pergunta? Obrigado. Kleber, você falou para a gente da condição de periculosidade, de insalubridade, e eu queria pedir a você para detalhar um pouco mais essa questão dos níveis que a gente entende hoje, né? Ficou, para mim, pelo menos claro, a diferença entre periculosidade e insalubridade, e que, na verdade, pode haver os dois aspectos no mesmo profissional, no caso que a gente
não espera numa criança e que a criança não teria as proteções necessárias, né? Mas como funciona exatamente esse nível de separação entre periculosidade e insalubridade, né? Você colocou lá, existe, na verdade, eu entendo periculosidade quando envolve mais o risco de vida, né? Imediato, né? Como do profissional de segurança, o agente de segurança, no caso de um confronto e tudo mais, quer dizer, não é aquele perigo constante, mas é um perigo possível e imprevisto de haver um confronto, né? Agora, nesse caso de exposição direta, só para melhorar a minha percepção, como é que funciona exatamente isso? Por exemplo, você falou agente químico, agente sonoro, aí eu vejo você falou em EPI, que a gente ouve falar muito, né, equipamento de proteção individual, mas existe também equipamento de proteção coletiva, como, por exemplo, isolamento acústico. Não sei, um exemplo, só para... Entendeu? Perfeito. Então, voltando ao assunto então da questão da insalubridade, é bem simples. A NR15 ela vai dizer para você qual o limite de tolerância, qual o nível de ação. Está lá. A partir do laudo elaborado pelo profissional, que eu falei, médico do trabalho, ou engenheiro de segurança do trabalho, ele vai fazer a aferição, olhar o resultado, que vem, se for químico, vem do laboratório, se for de ruído, tem um equipamento que demonstra isso através de uma dose feita durante uma determinada jornada de trabalho, e sai lá um cálculo feito em decibéis, e ele vai pegar simplesmente a norma e vai dizer, vai olhar qual é o produto químico, e o produto químico vai estar lá. Ele vai estar dizendo se o grau é grande, médio ou mínimo. Ou seja, respectivamente, 40, 20 ou 10. Então, o enquadramento é bem simples. Só que a questão seria, no caso, você falou tecnicamente, tá claro para mim, né? O profissional da área de engenharia consegue enquadrar muito bem na NR15, não é isso? Perfeito. Mas nós, leigos, no nosso dia a dia, agentes públicos que tem aqui, trabalham na área de conselho tutelar, assistência social, e nós que, como cidadãos, temos o dever de denunciar, como você colocou muito bem, como é que a gente pode ter segurança de que está diante? Você citou exemplos aqui claros para a gente, né? Mas existem tantos outros que a gente não vislumbra e que, como você também falou muito bem, a gente passa pela rua e não vê. Perfeito. Não é? Eu ia fazer uma pergunta. Então, nesse caso, assim, como leigos, como é que a gente pode efetivamente tomar uma medida e qual é o processo também? Eu sei que não é a sua área, mas como tem outros profissionais aqui da área de assistência social e conselho tutelar, não sei, não estou vendo ninguém aqui conhecido, mas como é que é o encaminhamento disso para mim, como leigo? Como é que eu faço? Entendeu? Como é que eu identifico e como é que eu processo isso para ter efetivamente a prática da cidadania e execução desses casos aí? Perfeito. Obrigado. Em determinada parte eu vou pedir ajuda ao meu coordenador, mas dá para explicar bem tranquilo. A questão é a seguinte, a nossa preocupação aqui é demonstrar para os senhores e para as senhoras que existe a situação de periculosidade, existe a situação de insalubridade, e que o cidadão, a pessoa em desenvolvimento, ou seja, a criança e o adolescente, pode estar exposta a uma ou a outra. Agora, uma coisa que é clara é que é proibido o trabalho infantil. Então, toda vez que a gente se deparar com o trabalho infantil, acenda-se a luz e denuncie. A maneira mais fácil é o 100, né? Tem o número 100, digitou, pum. E aí vai vir pelos meios oficiais cair na nossa cidade. Agora, o que eu quis dizer, quando eu comparei com relação à insalubridade e periculosidade, é que existe a exposição da criança a um trabalho menos degradante, ou seja, está numa loja trabalhando com o pai. É menos degradante de eu estar num lava-jato. Concordam? É menos degradante do que eu estar no sinal vendendo doce. Mas essa criança que está no sinal, ou ali, além dela estar trabalhando, que é proibido, ela ainda
está possivelmente numa situação de insalubridade, de exposição, que é proibido pela Constituição Federal. Por isso eu peguei as normas, né, a Carta Magna, trouxe a CLT e apresentei para os senhores. Porque o grande comparação é esse, trabalho infantil é proibido. Agora, para o leigo entender, a pergunta que eu ia fazer antes de você fazer esse questionamento é que, será que alguém que esteja aqui consegue apontar trabalho infantil na sua cidade? Tem pessoal daqui de várias cidades. Vocês já observaram nos últimos dias alguma atitude dessa? Uma mãe pedindo alguma coisa com o filho no colo, crianças vendendo no sinal, alguém trabalhando num lava-jato, criança ou adolescente trabalhando em uma oficina mecânica. Eu estou falando esses pontos que são os mais recorrentes. É o que a gente mais vê. Né? Trabalhando, às vezes, numa feira livre, aí, vendendo no Mercado Livre, carregando caixotes. São essas as situações que a gente tem que estar olhando. Às vezes ele está trabalhando no moinho de cana, que eu mostrei agora há pouco, lá ajudando, a mãe vende pastel, o pai vende pastel, ele está lá fazendo o serviço de moagem da cana. E a gente não enxerga isso. Eu estou perguntando mesmo, não estou colocando, não. Gostaria que vocês informassem. Olha, realmente eu vejo isso na minha cidade. Eu tenho, todo mundo tem, todo mundo já viu. Vendendo bala no shopping Cadima, né? Que nós... É normal. Fica com pena. É normal. Sabe por que é normal? Porque a gente acha que é caridade. Desde os primórdios, desde a Revolução Industrial, que a gente coloca a criança para trabalhar. Que a sociedade coloca. Eu passei por isso e muitos aqui, eu tenho certeza que passaram por isso também. Então, assim, são situações que a gente é rotineiro. Então, você acha bonitinho, olha, já é um rapazinho, olha que bonitinho ajudando o papai. Mas, na verdade, ele está sendo explorado, às vezes. Por favor, eu queria fazer uma colocação no seguinte sentido. Na aula anterior, a gente colocou essa situação com... Algumas pessoas colocaram nessa situação com relação à criança vender bala no sinal ou outro tipo de considerado exploração de trabalho infantil. Mas a gente viu também que os mecanismos impossibilitam a gente de uma ação maior. Tipo assim, você vê, eu vejo todo dia, inclusive muitas das vezes eu até compro mesmo. Por quê? O menino está ali, na rua, até certas horas da noite, está na cara de todo mundo sabe. Se ele for para casa com menos ou mais dinheiro, vai influenciar na vida dele cotidiana e ele vai continuar vendendo bala. Mas é nisso que eles apostam. Assim, mesmo com as instituições sabendo e acompanhando. Porque a lei fala que é crime, né? É trabalho infantil. Mas, ao mesmo tempo, você não pode fazer nada com uma contundência maior. Isso não vai deixar o explorador preso ou não vai deixar o trabalho de ser feito, de acontecer. Enfim, o que eu vejo muito em todas as situações, muito bem colocado por vocês aqui, que é o problema do trabalho infantil, é o problema da desigualdade da nossa sociedade secular. Porque, muitas das vezes, o explorador de trabalho infantil também é o explorador de muitos tipos de trabalho. Isso, numa região aqui que é desenvolvida igual Friburgo, a gente vê esses impactos e tem até as entidades para a gente recorrer, tem as situações que podem ser até mesmo sofrer um tipo de ação contrária, mas se a gente pegar os municípios do Nordeste, do Norte, como eu venho colocando desde a primeira coisa, que aqui, segundo os dados, de 3 milhões de crianças que sofrem trabalho infantil no Brasil, a maioria da região Nordeste. Eu tenho certeza porque não existe o banco de dados nas outras regiões, principalmente porque aqui é a região mais desenvolvida do país. Enfim, eu acho importante, né, o fortalecimento das entidades, dos equipamentos que fazem o tipo de combate, que faz a contrapartida desse tipo de ação, mas eu vejo também que a gente fica, muitas das vezes, quase que é uma coisa que é quase impossível a gente combater hoje no país. Isso por quê? Porque o país empobreceu, a renda é muito ruim. Como eu falei, eu duvido aqui que as pessoas não veem... Se a gente ir ali agora na rua, em 10, 20 minutos, a gente, ou menos, vai encontrar. Mas era só essa colocação que eu queria fazer. Perfeito. Eu só queria deixar assim,
Eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Pode ser impossível, mas eu vou estar lutando. Eu vou me permitir responder. Tudo bem? É para isso que a gente está aqui. Nosso papel hoje é entender essa realidade. Pode ser que para você seja fácil, mas para muita gente aqui, identificar não é. Hoje, eu tenho certeza que com quem a gente vem construindo, e didaticamente a gente vem construindo, primeiro com os aspectos legais, jurídicos, depois com os aspectos sociais, históricos, hoje com o aspecto de medicina, saúde mental, segurança do trabalho. Na sexta-feira a gente vai falar sobre a aprendizagem como alternativa. Vamos ver experiências de como o que dá certo e o que você faz como alternativa a um trabalho infantil, onde você coloca um jovem para aprender, para estudar como emprego. Ele tem renda, ele tem carteira assinada, e a gente vai poder ver isso na prática, com empresas que praticam. Vamos ver também como que se dá a aprendizagem quando você tem um jovem já no sistema, cumprindo medida socioeducativa. Vamos entender como é que a gente pode investigar isso. Então, assim, o objetivo aqui é jogar luz. Nós estamos ligando um holofote nesse tema. É claro, todo mundo vê as crianças vendendo no sinal. Justamente foi isso que fomentou o curso. A gente está aqui porque as crianças estão vendendo no sinal, porque eles estão trabalhando no Lava-Jato. A gente está aqui porque tem gente sofrendo acidente. Tem estimativa de que todos os dias nós temos acidentes com mutilações de crianças e adolescentes em situação de trabalho. A gente está aqui para tentar achar uma solução para isso. Então, a ideia é, quando você vê uma criança lá, você, todos nós, que está vendendo no sinal, o que esse curso aqui empoderou cada um de nós? Empoderou a olhar o que está além. Não é para olhar e ver uma criança no sinal, é para olhar e ver, tem alguém explorando essa criança? Essa criança está exposta a algum agente nocivo? Será que a saúde mental dela está comprometida? Será que ela tem alguma doença? Será que ela está desenvolvendo algum mal? Será que eu sei os canais que eu posso trazer de recurso, de solução? Será que eu consigo ligar para o Conselho Tutelar? O telefone de plantão está aqui. Será que eu sei onde fica o Ministério Público do Trabalho para eu ir lá falar com esses caras? Movimentar. O nosso papel aqui é movimentar as instituições. O curso, inicialmente, ele foi pensado para a segurança pública, mas nós, Ministério Público do Trabalho, resolvemos integrar as pessoas. Então, ele tem uma pegada, um cunho de juntar. Aqui nós temos policiais, profissionais de segurança pública, guardas municipais, temos professores, temos profissionais da área de saúde e temos a população que não tem nada relacionado com isso. São pessoas preocupadas e interessadas. Olha que bacana, olha que energia positiva que a gente está juntando para um mesmo fim. É para isso que a gente está aqui. Então, as dúvidas são boas, mas são boas para a gente justamente pensar em como que vai trazer solução. Jogar luz, porque a luz traz a claridade e, quando a gente bota o assunto em discussão, as pessoas pensam sobre isso. Beleza? Vamos continuar, doutor? Posso completar mais uma coisa? Estava falando aqui, a pergunta do presidente do Conselho de Segurança, ele perguntou de modo prático, né, como identificar uma situação, afinal de contas, para um leigo, o que é esse nível de exposição? Aquilo que te fizer mal, ele está acima do nível de exposição. Então, se você chegar, que é muito comum, lava-jato, né? Você vai no lava-jato e o cara usa o quê para limpar a roda e o motor? Ele usa um desengraxante, Solupan. O cheiro daquilo é forte demais. Você sabe, você está longe. Você sabe que aquele cheiro é forte. Seguramente você tem certeza na sua mente, a partir de hoje, que isso é insalubre. Que aquela pessoa ali, adulto ou criança, não importa, está exposta num ambiente insalubre. E se criança for, é proibido para ela. Essa é a ideia. Então, se você ouviu, o barulho está alto demais, se está alto demais, tem vibração demais, tem poeira demais no ambiente, não precisa você medir. Espera aí, tem muita poeira aqui. Se tiver um adulto, está ruim. Se for criança, é proibido. Então, a nossa ideia aqui é trazer essas percepções, que de repente você fala assim, poeira, tá, tem alguém que trabalha na poeira, dentro lá da serraria, pó de mármore, pó de árvore, beleza. O cara está ali, ele está usando máscara. A criança, se ela estiver usando máscara, pode? Não, não pode.
Não importa. Se você vê um adulto trabalhando num local em que ele precisa usar EPI, não é um ambiente onde uma criança possa estar. Se ele está de EPI, é porque os níveis ali já foram percebidos que são acima do que é tolerado para um adulto. Então, se ele está de EPI, é porque ele precisa reduzir o quê? O nível de exposição dele, adulto. Não tem tolerância, não tem nível para criança. Para criança, o nível é 0, porque não tem estudo, não foi feito para ela, não tem EPI para criança, não tem norma protetora para criança, porque as normas são normas de saúde e segurança do trabalho. Para que trabalho? O trabalho nosso, dos adultos. Então, se a criança está ali, ela não tem norma protetora para ela, não tem EPI para ela. Se um adulto precisa de um EPI, não é um ambiente para uma criança estar. Nem é para ela estar trabalhando, nem para ela estar transitando. Porque se ela estiver transitando, como foi o exemplo aqui, o pai que leva o filho, acontece. Acontece e o pai não percebe. Por quê? Porque para ele é normal. Mas para a criança não é. Beleza? Deixa ele terminar, a gente faz as perguntas no final. Mas, rapidinho, para a gente poder terminar. Aí não sai na gravação. É muito rápido. É só em cima do que você falou. Por exemplo, nessa situação é mais fácil identificar. Quando você vê uma empresa explorando o trabalho da criança, quanto mais num ambiente insalubre como esse, aí eu acho que a denúncia fica mais fácil, assim, até para o leigo e tudo mais, fazer. Agora, no caso, o que eu pensei, o que eu coloquei, é ver, às vezes, numa família, como a psicóloga falou aqui mais cedo, de extrema miséria, que as pessoas fazem isso para comer. Inclusive, na sexta-feira, eu sempre encontro esse rapazinho, inclusive eu até compro, às vezes, como eu falei, eu convido, ele estuda, e ele sai de casa de manhã, ele estuda de 12h30 a 17 horas, inclusive eu chamei ele para vir aqui, para dar o depoimento. Depois ele fica de 6 da noite até meia-noite, meia, 1h da manhã na rua. Ele vende jujuba, bala, essas coisas. Ele falou, eu vendendo esse tipo de situação, eu consigo levar quase R$3.000 por mês para minha casa. Se eu não fizer isso, eu, meus irmãos e minha mãe passamos fome. Então, nessa situação, que é a colocação, como também essa menina, não sei se ela do Conselho Tutelar falou, essas parcerias com empresas, ou um programa, coisa, é fundamental, porque se você não gerar renda para essas pessoas que estão na rua, e vai ser difícil chegar a um montante como esse. Né? Vou responder. Não é justo colocar a responsabilidade de levar alimento para casa nos ombros de uma criança. Por quê? Porque você está dando para ela responsabilidades de adulto, mas você está tirando dela as possibilidades de criança. Ela não sonha, ela não brinca, ela não dorme. Qual é a qualidade de vida que essa criança que sai do trabalho à meia-noite e estuda no outro dia, trabalha de manhã e estuda no outro dia à tarde, qual é a qualidade de estudo que ela tem? Nenhum. Então, não justifica. Exatamente. Então, mas então, a necessidade não é dela. A necessidade é do adulto que é responsável por ela. Ela é vítima da exploração do trabalho e é vítima da degradação social. Mas ela é a vítima. Se você coloca nos ombros da vítima a responsabilidade, é o mesmo que culpar a mulher por ser estuprada. Não serve. Ela é vítima. O que acontece? Para a gente, em sociedade, nós temos a missão de evitar que isso aconteça. Existem mecanismos sociais que são capazes de amparar uma família? Sim, mas a minha pergunta, existem mecanismos sociais capazes de amparar uma família onde ela não consegue sustentar o filho e acaba tendo que botar em sua responsabilidade o seu autossustento e o sustento dos demais? Tem mecanismos sociais para isso? Por favor, responda, Heloísa Decker. Gente, é o seguinte, eu até falei sobre isso, em relação até à colocação do Leonardo também. Quando ele fala da nossa responsabilidade civil, da gente entender a nossa responsabilidade civil, é o seguinte, eu vou dar um exemplo que aconteceu sábado agora.
Eu já conheço há um tempo um comerciante que ele trabalha com venda de doces, que são até muito bons, por sinal. E eu sempre via um adulto vendendo os doces dele pela cidade. E há um tempo já eu comecei a ver uma criança fazendo isso. E depois eu comecei a ver 2 crianças fazendo isso. E no sábado agora, como eu tive a oportunidade de ir até o comércio dele, como cidadã civil, eu tenho direito, né, de questionar, eu tenho direito de denunciar, eu tenho direito de querer entender por que não fui lá enquanto representante da assistência social. Fui quanto ser humano, fui quanto cidadã. E questionei ele o porquê dele ter colocado 2 crianças para venderem doce. E aí ele me falou, mas, Heloísa, as crianças estudam, elas estão dentro da escola, elas não estão fora da escola, a venda elas fazem no contraturno, elas não estão em condições insalubres, né? Elas não são maltratadas, elas recebem uma remuneração justa, mas elas são crianças. Uma tem 12 e a outra tem 13 anos. Né? Elas estão abaixo dos 14 anos. É proibido, é constitucional. E aí ele me explicou o seguinte, acontece que elas triplicaram o rendimento da minha loja, porque a nossa cidade é sensível ao trabalho das crianças e a nossa cidade compra. Então, quanto mais a gente compra, quanto mais a gente se responsabiliza, mais a gente faz esse trabalho crescer. E nos tornamos cúmplices. E é por isso que a gente está aqui, é para a gente entender a importância da nossa cumplicidade, da nossa omissão. Vamos continuar? Seria a sua colocação, amigo, qual é o seu nome? Leonardo, adorei a sua colocação, o seu questionamento. Na minha faculdade de Direito, eu tive um professor chamado Miro, a gente chamava de Mirão. E ele disse o seguinte, questione sempre. Coloque, é isso que a gente precisa. Mas, perfeito, perfeito, só não são eficientes o suficiente, ou não são suficientes. Mas, assim, é errado, a gente tem que combater isso, porque existe a coisa chamada apelo social. Toda vez que eu uso uma criança, que eu uso uma pessoa com um problema de saúde, acelera o processo de venda, dá mais lucro. E eu vou dizer para você, eu fui criado com minha mãe ganhando salário mínimo. E estou aqui. Então, R$3.000 de renda ajuda bem, mas ele consegue ser criado com salário mínimo também. Então, para mim, na minha visão, não justifica. A minha visão é totalmente oposta. Mas, assim, cada pessoa tem a sua visão. Mas o que é lei, é lei. Não dá para ser dessa forma. E todas as vezes que a gente faz, que você disse muito bem, que compra, a gente incentiva. Então, é complicado. A gente tem que, às vezes, repensar. Tá? Eu também comprava há uns anos atrás. Hoje eu não compro mais. Sim, sim, a gente não está aqui para julgar isso. Perfeito. Mas os governos, eles têm meios de ajudar essas pessoas. Se é dentro de uma faixa de 3.000 ou de 1.000, a gente não pode chegar a esse ponto. Não vamos discutir isso. Mas a gente continua a conversa em outro momento, se você quiser. Eu tenho que seguir meu trabalho. Vamos lá? Vamos lá, então. Então, dados oficiais. Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e a OIT diz o seguinte: quase 6.000 crianças e adolescentes brasileiras em até 18 anos sofreram um acidente de trabalho entre 2012 e 2017. Ou seja, a cada 3 horas e 30 minutos, uma criança sofreu um acidente de trabalho, ok? Isso foi retirado, a fonte está logo abaixo. Pode mudar, por favor? Aí o MPT está dizendo lá, destaca que se trata de uma exploração e que deixa sequelas. Ok? Então a gente acha que não, acha que está ajudando, mas na verdade não é bem assim. Então vamos lá. O levantamento do órgão aponta que 187 crianças e adolescentes morreram em decorrências do acidente entre 2007 e 2015. E outras 518 crianças e jovens e adolescentes perderam uma das mãos trabalhando. Lembrando que esses dados são dados oficiais. O que acontece? Um nível de subnotificação é muito grande, porque, diante da ilegalidade,
essas crianças, elas não são registradas, porque é proibido. Então, na verdade, o que se tem ali é o que se chegou ao conhecimento. Aquilo que ficou subnotificado, ninguém sabe. Se isso acontece com os adultos, a estimativa é de que para cada um acidente de trabalho registrado, a gente tenha outros 50 que são subnotificados para adultos, onde é possível e permitido o registro e o trabalho. Imagina para situações de crianças em que o trabalho é proibido, então o nível de subnotificação a quanto chegaria, né? Continuando aqui, eu esqueci de terminar a sua pergunta. Conselho Tutelar Plantão, o DDD, desculpe, o número é 998-729468. Vamos lá, repetindo aí, por favor. 998-729468. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Denuncie. Vamos lá. Bom, de acordo com denúncias, com o número de denúncias recebidas pelo Ministério Público do Trabalho, os registros este ano podem aumentar no Rio de Janeiro. Olha só, enquanto foi registrado 164 denúncias durante o ano de 2018, em 2019 foram 145, de janeiro a agosto. Só para vocês entenderem que as denúncias estão aumentando. E a gente não, né? O Ministério Público, e eu faço parte dessa corrente, pelo menos, estamos trabalhando ou tentando. Olha lá. Na capital fluminense, os bairros com maiores incidências de trabalho infantil são Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio e Centro da cidade. As atividades mais recorrentes. Olha lá. Vendedor ambulante. Aqui também é uma realidade, né? O pessoal está na rua aí vendendo como ambulante. Camelô e mendigância. Ou seja, a criança lá pedindo, expostas. Eu não falei no slide passado, mas não sei se vocês sabem disso, que existe protetor solar, que a gente passa quando vai à praia, que é considerado equipamento de proteção individual com CA. Ou seja, qualquer trabalhador adulto, trabalhando no sol quente, pedreiro, entre outros, deveria receber e deve receber protetor solar para poder trabalhar no dia a dia. Porque a criança, entre aspas, não deveria ter, e está lá exposta o dia a dia, no sol quente, no trânsito e tudo mais. Né? Só porque eu lembrei disso. Bom, o que a sociedade pode e deve fazer? Não achar normal criança e adolescente realizando trabalhos nas ruas, praças e praias. Isso é normal para a gente. Que bonitinho está vendendo. Né? É bonitinho, vou comprar. Beleza. Sempre observar as condições de trabalho desses jovens. Não adquirir produtos e serviços de empresas que utilizam mão de obra infantil. Busque informação. Porque tem um jovem aprendiz, eu não vou criticar uma empresa que tem um jovem aprendiz. Então, a gente buscar informação se essa pessoa realmente está lá, se essa criança em desenvolvimento, esse ser em desenvolvimento está lá de maneira legal, contribuindo ou não, ou está de forma ilegal. Sempre que observar crianças ou adolescentes expostos a situações de risco ou de riscos ou de perigo, denuncie. Então, na nossa cidade, eu não tenho o telefone de todos os plantões aqui, 998-729468. Plantão, ok? Chega de trabalho infantil. Esse foi um símbolo tirado lá da internet, recente, 2019. Por favor. E o meu contato. Bom, eu encerro aqui o que eu precisava falar para os senhores e sou aberto a questionamentos de qualquer tipo. Tem perguntas? Não? Sem perguntas? Bom, eu deixei aqui o meu telefone, meu e-mail. Deixei ali meu telefone e meu e-mail. Se alguém quiser fazer algum questionamento via WhatsApp, via e-mail, estou pronto a receber e responder, ok? É só uma observação que eu vou colocar,
porque alguns palestrantes falaram muito sobre isso. Muito não, digo um pouco, né? Meu nome é Carolina, sou enfermeira do Sereste, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. E a gente tem um projeto, no caso, o município tem um projeto, que é o projeto de agrotóxico. Ele é do Estado, né? E aí o Alexandre Breder, que é um enfermeiro também do município, servidor, que é o coordenador desse projeto. E o Sereste ele apoia também, junto com o Programa de Saúde do Trabalhador, aqui no município, esse projeto de agrotóxico. Então, a gente, dentro desse projeto, foram contempladas, a gente, através de um estudo, né, de mapeamento, da bacia hidrográfica, tudo, a gente está trabalhando com dois bairros, Vargem Alta e São Pedro da Serra. E lá a gente vai nas localidades, conversa com a população, vai nas lavouras, nas escolas. Hoje mesmo, de manhã, teve um projeto na escola de Vargem Alta, onde foi apresentado para as crianças um teatrinho que a gente montou, explicando sobre o uso de agrotóxico, que criança não pode estar fazendo qualquer tipo de trabalho na lavoura, explicando a questão do descarte, né, das embalagens e tudo mais. E a gente está tendo um retorno muito positivo em relação a isso, porque as professoras passaram para a gente que as crianças chegam contando o que eles falam para os pais em casa, né, o que eles aprenderam na escola, a gente levando isso. Além do aumento das notificações no município em relação à intoxicação aguda por agrotóxico. A gente ainda não conseguiu fechar nenhum nexo causal com a questão da intoxicação crônica, que é um pouco mais difícil, mas a intoxicação aguda é uma coisa mais fácil, né, de você identificar e fazer o link, né, fechar um nexo causal. Então, assim, é um projeto bastante interessante, que o município está sendo bastante elogiado no Estado, né, no Rio, né, por conta desse projeto, que dentro dos municípios selecionados para a realização desse projeto, Friburgo é o que está mais avançado. Então, é uma coisa que eu acho que a população não sabe, né? Estou só querendo passar mesmo para a gente poder... Para dizer que Friburgo tem uma questão interessante em relação ao uso de agrotóxico. Tá, eu me coloco Obrigada. à sua disposição, se caso você precisar de um palestrante na área de segurança do trabalho, estou à disposição, tá bom? Só fazer contato. O importante disso aí é você notar o quanto a criança pode ser multiplicadora das ideias, né? Isso para tudo, para o bem ou para o mal. Então, quando a gente coloca uma criança num ambiente ruim, o ambiente de rua não é um ambiente apropriado, porque às vezes a gente não sabe se virar na rua. Tem lugar que a gente fala assim, pô, não vou não, essa hora. E você passa e tem gente, tem criança trabalhando. Então, aquilo tudo que ele pega, que ele adquire, que ele absorve da rua, ele vai multiplicar. Então, por isso que a gente precisa ter mais cuidado com as nossas crianças. Mais perguntas? Podemos encerrar por hoje? Podemos, doutor? Acho que sim. Eu só queria deixar uma mensagem. Bom, tá. Deixa eu só fazer uma observação então, antes da mensagem. Sexta-feira, 13 horas, a gente vai receber aqui 2 turmas de aprendizes que vão transferir a aula deles, que seria uma aula normal dentro das suas instituições. A aula vai ser transferida para cá. Nós vamos receber, então, junto conosco aqui, com a equipe do curso, vamos receber mais 50 alunos que vão conhecer pela primeira vez o que é a Câmara e o que é esse curso que vocês estão fazendo. Então, acho que é uma oportunidade bacana dessa integração, da gente, inclusive, conhecer a realidade desses aprendizes. Para muita gente aqui, não tem noção de como é a rotina de um aprendiz, de um empregado aprendiz. Vamos conhecer. Não deixem de vir. Bom, só para deixar para vocês uma iniciativa da Firjan. A partir do próximo ano, a Firjan, em Friburgo, está abrindo 80 vagas gratuitas para o ensino médio e técnico em Nova Friburgo. Então, as inscrições parece que já se encerraram, ou estão para se encerrar, mas em todo o Estado está acontecendo a abertura dessa quantidade de vagas, no mínimo de 80 a 120 vagas por cidade, onde tem um SESI Senai, estará oferecendo para as crianças de renda per capita, parece, de 1,5 salário. Então, assim, as crianças vão fazer uma seleção e as selecionadas, as que passarem, vão estar tendo um curso gratuito, aliás, 2 cursos gratuitos. Né? Ela vai escolher o curso que ela quer fazer
para poder tentar, a gente está resgatando essas crianças para poder estar em um ambiente escolar, ao invés de estar na rua. É o dia inteiro estudando, estuda na parte da manhã, sai, almoça, estuda na parte da tarde. Tá bom? Tudo bom para vocês, boa tarde.